Olá, seja bem-vindo. Vamos ao capítulo 5 de Neemias, cujo tema é Os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende esses últimos. Quem vem acompanhando na sequência viu que os nobres, aquele pessoal que tinha um pouco mais de recurso, não se meteu no trabalho, não quis ajudar. Os nobres eram uma força de resistência dentro de Jerusalém em relação ao trabalho de Neemias. Antes de começarmos o estudo deste capítulo, eu te convido a fechar os olhos e orar comigo, vamos pedir a bênção do Espírito Santo. Pai querido, é em nome do teu Filho Jesus Cristo que oramos a Ti, pedindo que teu Espírito Santo instrua nosso coração, fale ao nosso coração aquilo que a nossa mente não compreender, nos estimule, nos motive a estudar a tua palavra na fonte, que é a Bíblia, com estudos plenos e completos. Agradecemos essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Alexandre Oliveira, vou te acompanhar nesse capítulo da aventura da vida de Neemias, capítulo 5. Mas antes, deixa eu te lembrar que aqui nós apresentamos apenas um resumo para despertar o seu interesse pelas escrituras por meio desses resumos baseados nos aspectos mais interessantes, nas curiosidades e peculiaridades, com uma linguagem mais informal. O objetivo é que você seja estimulado a buscar um conhecimento pleno de cada tema na Bíblia, na fonte, tá bom? Dito isso, vamos passar para o capítulo 5. Eu quero fazer um resumo, uma introdução com as minhas palavras. O que estava acontecendo naquele momento? Os pobres em Jerusalém, percebendo a liderança de Neemias e trabalhando unidos para a reconstrução do muro, passaram novamente a desenvolver um sentimento de pertencimento, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma sociedade, a sentir-se importante, a sentir-se relevante, ver o seu trabalho. Lembram que até Ourives foi trabalhar com pedra na reconstrução do muro? Lembra que os levitas voltaram do campo para reconstruir o muro? Lembra que eles, mediante as ameaças de Sambalate e de Tobias, eles se armaram e com uma das mãos construíam um muro, com a outra mão empunhavam a espada, a outra metade estava com arco, flecha e escudo guarnecendo. Lembra que eles dormiam, inclusive Neemias dormiu no terreno, dormiu na obra, para dar o exemplo de liderança? Bom, assim, essas pessoas da classe mais baixa começaram a conclamar contra os judeus ricos que os oprimiam. Mas quem seriam esses judeus ricos? Uma explicação é que talvez aqueles que se tornaram ricos no exílio eram descendentes do povo que quase um século passado retornou com Zorobabel e acabou estabelecendo negócios lucrativos e foram ficando ricos. Não se sabe ao certo quem era esse povo. Só se sabe que foram pessoas que, no retorno, acabaram crescendo, tendo uma prosperidade financeira. E com essa prosperidade financeira, foram endividando o povo com impostos, né? Comprando as terras ou tomando as terras dos pobres em relação a dívidas. Os pobres foram pegando empréstimo até para pagar o imposto do rei. Os pobres foram perdendo as suas posses e se tornando, portanto, empregados e servos dos mais ricos, aos poucos. Lembram, aí eu peço para lembrar o livro de Reis, lembra o que Deus disse ao povo, quando o povo pediu um rei no tempo de Samuel, que foi o último juiz, e Saul, o primeiro rei? Deus falou para o povo, olha só, não é bom ter esse negócio de rei. Ah, mas todo mundo aqui na volta tem, as nações gentílicas têm. Deus falou, isso não é bom. Sabe o que acontece? O rei vai precisar de terras para plantar, para ter o jardim dele, para ter a madeira dele.
De onde que vocês acham que vai sair as terras? De vocês, vocês vão perder terras. O rei vai precisar de empregados, de servos. Então, suas mulheres, seus filhos e filhas vão ser servos. O rei vai precisar de um palácio. Como é que ele vai construir? Com imposto. Então, vocês vão pagar imposto. Esse negócio de rei não é bom. Ah, mas a gente quer um rei. Aí ungiu Saul. Deu no que deu. Chegando no versículo, então eu começo agora a minha Bíblia na versão Almeida revisada, versículo 9. Neemias diz assim: eu disse mais ainda. Neemias vinha falando já com os ricos. Não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos povos e dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, peço-vos, este ganho para trás. Restituí-lhes hoje os seus campos, as vinhas, os olivais, as casas, assim como a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite e do que tende exigido deles. Então Neemias conclama os nobres a falar assim: olha só, esse é o caminho que Deus nos orientou? Não é o caminho da usura. Então faz o seguinte, devolve as coisas para esse povo. Neemias começa uma reorganização social agora nesse momento. Até então ele liderou pelo exemplo, conquistou a confiança, o muro está reconstruído, Sanbalat e Tobias não conseguiram atrapalhar ele, aí agora ele vira sua atenção para o oponente interno. Aí vai lá nos nobres, olha só, esse negócio de oprimir o povo, isso aí não é o plano de Deus para a nossa vida, não. Não foi isso que Deus planejou quando nos tirou do Egito. Então faz o seguinte, devolve tudo esse negócio aí. E os nobres obedeceram. E aí eu destaco o versículo 14. Lembra que lá no capítulo 1 eu mencionei que a gente não sabe ao certo quanto tempo Neemias ficou? Mas aqui no capítulo 5, versículo 14, diz assim: além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, por quem? Neemias tinha o apoio babilônico, lembram? As cartas babilônicas. Desde o ano 20 até o ano 32 do rei Ataxerxes, isto é, por 12 anos. Nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Então eu gostei de separar esse trecho para que vocês pudessem ver que tem um momento do livro em que Neemias deixa claro que ficou ali 12 anos. 12 anos para conseguir botar ordem na bagunça que estava. E assim a gente termina o capítulo 5. O importante desse capítulo é mostrar que Neemias começa agora a exortar o povo a voltar para a lei de Deus. E como eu faço, todo término do nosso resumo, eu te digo, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, você não está longe demais. Você não foi longe demais. Jesus te quer exatamente como você está. Não espere melhorar para buscar Jesus. Vá a Jesus agora, torto, sujo, com as vestes sujas, assim como o filho pródigo voltou para casa. Vá a Jesus do jeitinho que você está. O inimigo quer que você acredite que você foi longe demais e que Jesus, que Deus não te quer mais. Isso é mentira. Clame ao Espírito Santo. Jesus disse: eu irei, mas vos deixarei o Consolador. O Consolador está aqui. Invoque o Espírito Santo para participar das suas decisões, para participar da sua vida, para te ajudar a decidir, para te dar força nos momentos de tentação, quando atacarem as brechas do muro. Volte para Jesus, estude a palavra. A base de tudo é a lei. Veja, quando Jesus Cristo pregou, nos 3 anos e pouco do ministério dele, o que ele usava para pregar? Ele usava os rolos da lei. Então, o Antigo Testamento, tudo que está no Antigo Testamento, é a base do ministério de Jesus. O que nós temos que fazer? Nós temos que estudar a Bíblia. Não troque a Bíblia por vídeo,
por musiquinha, não faça isso. Vá para a Bíblia. Se inspire em pequenos resumos como esse e vá para a Bíblia. Seja fiel e obediente à lei do Senhor. Essa é a condição da bênção, a obediência. Tome sua decisão hoje, porque Jesus está voltando e a gente não sabe se amanhã vai ter tempo. Feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos a Ti agradecendo pelo Teu Espírito Santo ter participado conosco desse breve encontro. E eu oro, Senhor, pela vida desta pessoa que está assistindo esse vídeo, que Teu Espírito Santo a encontre, que Teu Espírito Santo avance, Pai, pela roda de inimigos, de anjos caídos que a cercam, que a palavra do Teu Espírito, Pai, enche o coração dessa pessoa e que a Tua salvação, o caminho da redenção, chegue até ela. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Nos encontramos no capítulo 6.